E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, seguinte, professor Walter na área, estamos aqui para iniciarmos este percurso de livros que caem no Enem. Legal? O livro que nós vamos estudar hoje está muito claro aqui para vocês na tela. Morte e Vida Severina, também conhecido, galera, como O Alto do Natal Pernambucano. Galera, antes de começarmos a falar desse autor João Cabral de Melo Neto, eu queria destacar para vocês o seguinte: essa aula eu vou dividir em duas para que ela fique mais tranquila, mais rápida, para que vocês não se cansem, tá bom? Então vamos lá, pega seu material e vamos lá, anota tudo aí. Se vocês tiverem dúvida depois, mandem para mim, tá? E aí a gente discute isso com muita clareza, legal? Morte e Vida Severina, O Alto do Natal Pernambucano. O autor é João Cabral de Melo Neto. Galera, por que esse subtítulo Alto do Natal Pernambucano? Vocês já devem ter estudado os altos, Alto da Barca do Inferno. Lembram disso? Gil Vicente? É uma época literária um período literário que a gente chama como humanismo, tá? O que é a função do alto? O que é o alto? Na verdade, era uma peça teatral, um texto dramático, portanto, né? Que ele tinha uma intenção, um fundo moralizante, para mostrar para as pessoas como elas deveriam se portar, como que a sociedade era, mostrar a verdade, como que a sociedade agia, como as pessoas agiam, o que havia por trás de cada ação, de cada atitude das pessoas. Legal? Então, Alto de Natal Pernambucano é A Morte e Vida Severina. Falemos um pouco deste autor primeiro, para depois entrarmos nesta obra maravilhosa que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Galera, é o seguinte, João Cabral de Melo Neto, esse autor enigmático, interessante e talvez, possivelmente, único na literatura brasileira. João Cabral de Melo Neto, galera, ele nasceu no Recife, tá? E ele acabou falecendo no Rio de Janeiro, foi poeta, diplomata brasileiro, teve vários prêmios literários, tá? Foi escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, tá bom? E ele foi um cara fantástico. Umas coisas interessantes que eu gostaria de comentar com vocês do João Cabral é o seguinte: ele era um cara que tinha fortes dores de cabeça, ele não gostava de música, portanto, por conta dessas fortes dores de cabeça dele. E aí o que acontece? As pessoas pegam a poesia dele e dizem, e às vezes fazem até música com isso, né? Uma coisa que o irritava demais, ele odiava a música, ele não gostava de música muito por conta disso. Ele era um cara fascinado pela Espanha, ele tinha uma ideia da Espanha, é o desejo dele, né? Tem até um documentário, se vocês quiserem procurar, chama Recife Sevilha, é um documentário sobre a vida dele, tá bom? É interessante também nós citarmos que o João Cabral, e aí olhem para a tela aqui, tá bom? Características então do autor, galera. A essência da sua atividade poética mostra a tentativa de desvendar os elementos concretos da realidade. Olha que interessante, elementos concretos. O João Cabral, ele é engenheiro de formação. Ele também ficou conhecido como poeta engenheiro, porque os textos dele, eles se encaixavam. Ele é como quem assenta tijolos. Ele é como se fosse o construtor do poema. Guardem essa ideia e essa imagem, tá? Então, seus poemas, por conta disso, eles evitam, olha na tela aqui, ó, evitam análise e exposição do eu. Então, não tem sentimentalismo, certo? Ele volta para o universo dos objetos, das paisagens, dos fatos sociais, jamais apelando para o sentimentalismo. Interessantíssimo isso. Principalmente quando a gente pensa no seguinte, olha aqui, ó. A escola literária que ele pertence, ou período literário. Já comentei com vocês que a gente pode chamar de período literário que fica mais bacana, não é? Então ele participa, ele faz parte, historicamente, do modernismo, da terceira geração modernista, tá bom? De 1945. Então, a abordagem penetrante dos problemas gerados pela tensão existente entre os indivíduos e o contexto social que vivem é uma das características do modernismo, dessa terceira geração. Os poetas, os escritores fazem essa abordagem dos problemas, tá bom? Referentes ao contexto social que eles vivem. A abordagem realizada, eles fazem também uma abordagem realizada de forma direta, numa linguagem objetiva, forte, conduzindo o leitor à reflexão das misérias do cotidiano e aos mecanismos de opressão do mundo contemporâneo, como se fosse uma poesia e textos e romances que denunciam algo, que mostram algo que às vezes a sociedade está tentando
manter escondido, ou enfim, ele enxerga e ele quer passar isso para os textos deles. Mas lembrem-se sempre, o João Cabral ele é um cara que gosta de fazer muito bem o texto, ele não gosta de música, ele não gosta de musicalidade, portanto, apesar de ser poeta, que parece para nós um contrassenso, não é? Mas ele não gosta disso. E ele é considerado como poeta engenheiro, pela sua formação e pelo seu jeito de escrita, pelos versos curtos que ele imprime na sua poesia, tá bom? São emblemáticos, essas características são emblemáticas do João Cabral de Melo Neto. E aí a gente tem também como característica do modernismo essa terceira parte aqui que eu queria destacar com vocês. A terceira geração modernista, ela faz referência ao regionalismo. Isso aqui está muito claro na obra do João Cabral, tá? Morte e Vida Severina. Tendência que desde o romantismo, então, esse regionalismo, é uma tendência que desde o romantismo constituiu fonte preciosa para a literatura brasileira. E aí a gente entra especificamente nessa ideia aqui, da morte e vida severina. Na verdade, o que é, galera, morte e vida severina? O que é isso? Tá? Apresenta em seu título uma antítese, certo? Morte e vida. A morte versus a vida. A morte é contrário da vida. Concordam comigo? Tranquilo? Então vamos lá. Morte e Vida Severina, o texto mais popular de João Cabral de Melo Neto, é um auto de Natal do folclore pernambucano e também da tradição ibérica. Como assim um auto do folclore, do Natal? Existe, então, o nascimento de alguém. A gente sabe que o Natal é exatamente isso. Comemoração do nascimento de Cristo, não é isso? Na ideia cristã que a gente tem, que a gente aprende. Então, o Alto do Natal é um texto dramático, é um texto que a gente chama de texto teatral, certo? E aí, a partir disso, ele pode ter um fundo moralizante. Lembra que eu falei do alto, os autos lá do humanismo, Gil Vicente? Então, portanto, a gente tem essa ideia aqui, tá bom? Foi escrito entre 54 e 55, tá? E conta a história, galera, do Severino. Severino, lá no interior do Pernambuco, é um retirante entre tantos outros. Então, o que que apresenta? O percurso desse cara, desse Severino, da morte e da vida do retirante no sertão nordestino, certo? E esse Severino é um entre tantos outros. Essa é a grande ideia. Ele tem o mesmo nome, não é um nome, é um nome comum lá, tá bom? Ele tem a mesma cabeça grande, o mesmo destino trágico do sertão, que é o quê? Ou morrer de emboscada antes dos 20 anos, ou de velhice antes dos 30 e de fome um pouco a cada dia. Olha que interessante isso. O destino do sertanejo é morrer. Certo? Então, Severino, ele parte do sertão em busca de uma expectativa de uma vida melhor no litoral. Dá para entender isso? Então, na verdade, é o retirante, é o famoso retirante. Morte e Vida Severina trata-se dessa história, desse Severino que sai da sua terra, sai do sertão e vai com destino a uma vida melhor no litoral. Essa é a ideia dele. E o poema a gente divide em duas partes, tá bom? A primeira com o caminho até Recife, e a segunda é a chegada e a estadia na capital pernambucana, em Recife. Legal? Vamos lá. Qual que é a ideia, então, do João Cabral aqui? Ele tenta retratar um povo. Por isso Severino entre tantos outros. Seguindo o padrão dramático medieval, que eu falei para vocês, escolhido, o alto, que a gente já comentou, compõe-se de apenas um ato. Certo? Texto dramático geralmente tem vários atos, são vários atos. Mas esse aqui é composto por apenas um ato. Uma ação principal, portanto. E ela é subdividida, galera, em 18 cenas. A gente subdivide, então, em duas partes. Lembra que eu falei para vocês? A saída dele, então, caminho até Recife, do sertão até Recife, e depois a segunda parte é a chegada e a estadia dele na capital pernambucana. Legal? Então vamos lá. A peça assume também características de um poema narrativo de tradição popular nordestina. E aí eu digo para vocês, a estrutura dele, como ele está estruturado? Dividido em 18 partes. Outra divisão pode ser feita quanto à temática, eu comentei também com vocês agora. Da parte 1 a 9, compreende-se o périplo, a viagem que retorna ao ponto de origem, de Severino até o Recife.
acompanhando sempre o rio Capibaribe. Isso aqui é interessante, galera. Ou o fio da vida, que ele se dispõe a seguir, mesmo quando o rio lhe falta e dele só encontra a leve marca no chão crestado pelo sol. Com a seca, com tudo aquilo que o nordestino vive. E aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês que ele faz isso. Então ele sai do sertão e ele tenta ir até o litoral. Ele tenta vir até Recife. Ele sai do interior e vai até Recife, que é aqui nesse cantinho aqui, galera. Tá bom? E aí ele segue o rio exatamente nessa viagem. Olha a bacia do Capiberibe, é essa aqui. Estão vendo aqui? Esse roxinho mais claro, enfim, aqui passa o rio. E aí ele tenta chegar aqui em Recife, nessa parte aqui, ó. Certo? E esse aqui é o estado do Pernambuco. Legal? Galera, muito tranquilo até agora, né? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Para fazer a prova vai ficar mais tranquilo. Você já tem uma ideia de como funciona, qual a estrutura dessa obra literária, dessa obra maravilhosa do João Cabral, certo? Então vamos lá. Caminho ou Fuga da Morte? Caminho ou Fuga da Morte, galera, é aquela ideia que eu falei para vocês. Pode ser dividido na primeira parte, que é de 1 a 9. Então, ó, ele explica ao leitor quem é e a que vai. Ele encontra 2 homens carregando um defunto numa rede. Depois, ele tem medo de se extraviar por seu guia, o rio Capiberibe, porque o rio está seco, né? Na casa, aqui o retirante chega, estão cantando excelências para um defunto. Cansado da viagem, o retirante pensa em interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho. Ele dirige-se a uma mulher na janela que depois descobre tratar-se de quem se saberá. Isso aqui é interessante. Vocês vão descobrir depois. O retirante chega à zona da mata, que o faz pensar outra vez em interromper a viagem. Galera, o tempo todo parece que ele quer interromper a viagem, mas não por vontade própria, mas pelo destino. O destino do retirante, do destino do nordestino, o destino do severino, como tantos outros, é a morte. Lembra que eu falei para vocês no início? Ou a morte aos 20, morte por emboscada, ou de velhice aos 30 anos, e de fome um pouco a cada dia, né? Então, assim, é o destino do nordestino. Por quê? Porque a vida é dura, a vida é seca, a vida é pobre, paupérrima, né? Assiste aqui, ó, no 8º. Assiste ao enterro de um trabalhador. Direito e ouve o que dizem do morto. O retirante resolve apressar os passos para chegar logo ao Recife. E depois a gente tem a chegada ao Recife. Mas vocês vejam que Morte e Vida Severina é uma retirada do Severino, e ao longo dessa primeira parte, o que ele encontra pelo caminho? O que vocês viram aqui, galera? Em todas as partes aqui, o que vocês viram? Morte, o defunto, o enterro. Então, a todo momento, a morte está permeando a vida do Severino. E isso é muito interessante. E aí eu digo para vocês, em relação à estrutura dessa segunda parte, o alto da Morte e Vida Severina, do Natal, possui uma estrutura dramática, é uma peça de teatro. Comentei com vocês agora há pouco, só para deixar isso bem claro, eu coloquei aqui no slide. Severino, personagem, se transforma em adjetivo, referindo-se à vida severina, à condição severina, à miséria, à fome, à tristeza. Não é? É isso que eu falei para vocês agora há pouco. Da parte 10 a 18, que é essa segunda parte, o retirante está no Recife ou em seus arredores. E sabe-se que para ele não há nenhuma saída, a não ser aquela que presenciou no percurso, a morte. Então, galera, a morte está presente o tempo todo, seja na viagem, na ida até Recife, seja quando ele está nos arredores de Recife ou quando ele já chegou lá. E aí, essa segunda parte, o presépio é o encontro com a vida. Então, o 10º. Chegando ao Recife, o retirante senta-se para descansar ao pé de um muro, alto e caído, e ouve, sem ser notada, a conversa de 2 coveiros. Olha a morte. O retirante aproxima-se do cais do Capiberibe. Aproxima-se do retirante o morador de um dos mocambos que existem entre o cais e a água do rio. E aí ele trava uma conversa, enfim. Uma mulher na porta de onde saiu o homem anuncia-lhe o que se verá. Aparecem, se aproximam da casa homens vizinhos, amigos, 2 ciganas. É toda a conversa, toda a história que ele vai ouvindo dessas pessoas. Começa a chegar pessoas trazendo presentes para o recém-nascido. Lembra o alto do Natal pernambucano?
Olha o recém-nascido aqui. Falam as 2 ciganas que haviam aparecido com os vizinhos. O retirante chega à zona da mata, que o faz pensar outra vez em interromper a viagem. Essa interrupção da viagem é o quê? A morte. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte de nada. Galera, olha aí. No poema, João Cabral usa preferencialmente o verso heptassílabo. Pensamos um pouco na poética agora. Pensemos. A chamada medida velha ou redondilha maior. Verso sonoroso, facilmente obtido e bastante popular. Galera, os versos, eu falei para vocês que ele é um engenheiro da palavra, um engenheiro do poema, o João Cabral, o autor deste poema. É o seguinte, eles escreviam, e vocês podem recuperar isso, até na Idade Média, enfim, eles escreviam os versos contendo redondilhas maiores ou redondilhas menores. Quando o verso tem redondilha menor, quer dizer que ele é feito com 5 sílabas poéticas. Quando eu chamo de redondilha maior, os versos são compostos por 7 sílabas poéticas. Guardem isso, 5 sílabas poéticas, redondilha menor. 7 sílabas poéticas, redondilha maior. Legal? Certo. Então ficou muito claro isso. Verso heptassílabo é o que ele usa no poema Morte e Vida Severina. Então contém 7 sílabas poéticas. Como que elas são? Como que é feita a escansão? Separação dessas sílabas poéticas. Não é mesmo que separação silábica que a gente aprendeu lá desde criancinha, não é? Aqui é a separação de sílabas poéticas. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa. Só a morte deparei e às vezes até festiva. Então vocês percebam que a sílaba forte aqui, a sílaba desses versos, é a 7ª, portanto a gente chama de verso heptassílabo ou redondilha maior. Legal? Galera, é o seguinte, vou parar por aqui para a aula não ficar tão extensa e a gente continua na próxima. Não desanimem, continue aí que a gente vai encerrar isso aqui. Um abraço, falou, valeu!